Oi gente, sejam bem-vindos ao primeiro tutorial da Cruella Brasil, onde eu vou ensinar vocês a como transformar isso aqui nisso aqui. Tá lindo, né? Eu comecei comprando os tecidos no distrito de moda de Los Angeles. É como se fosse uma 25 de março, mas só de tecidos e muito grande. Sim, são ruas e ruas intermináveis de lojas de tecido, de todos os tipos que você imagina. Foi muito difícil, mas eu encontrei dois tecidos, esses dois tecidos aqui, e eles se complementam. Eu rodei por todas as lojas e eu só encontrei esses dois assim, dessa maneira. Eu queria um rosa um pouquinho menos rosa, mas eu acho que esse foi o rosa que eu consegui encontrar, que mais batia com o azul. Eu consegui achar essas duas pelúcias maravilhosas que combinaram muito bem. O mod pro chapéu bucket eu peguei desse gato aqui. Ele tem um canal que tem muitos mods gratuitos. Ele ensina muito bem a como costurar. Se você ainda não conhece ele, vai lá dar uma olhada, que ele merece o biscoito. Então, começando pelo mod, comecei a tração do mod em cima do tecido ao contrário. A parte mais difícil foi cortar esse tecido, porque como vocês veem, ele é peludo. Então, se você cortar por cima, a pelúcia vai ficar cortada. Então, a melhor coisa que você pode fazer no tecido desses é cortar por trás. É assim que você trabalha com tecido com pelúcia. Você faz o molde, faz o risquinho, deixa eu pegar uma parte bem pequenininha. Por trás, você vai lá e começa a cortar para que você não corte a pelúcia. Tipo assim, o foco não tá pegando. Mas é como se fosse uma corte por baixo. E aí a pelúcia vai seguir, porque a pelúcia tá grudada no tecido. Então você corta o tecido e a pelúcia vem junto. E é assim que se corta a pelúcia. Eu não queria um chapéu simples. Se eu quisesse um chapéu simples, eu ia no shopping comprar. Eu queria um chapéu que fosse diferente, onde as pessoas não tivessem um chapéu igual ao meu. Então eu decidi fazer várias manchinhas de vaquinhas entre as duas cores, o azul e o rosa. Eu não sabia como é que ia ficar, mas eu decidi isso na hora. Falei assim, vou fazer moldes de manchinhas de vaquinha, vamos ver como é que fica. E eu também risquei no tecido para me guiar o sentido que eu queria ir com os moldes, mas no final acabei não usando. E cortar as manchas também foi muito mais fácil com a mini tesoura. Essa tesourinha aqui, vocês podem comprar em qualquer lugar. E assim que ficou, quando eu troquei as manchas das respectivas cores. Tá bonito, né? Ficou muito bonito. Mas agora, para grudar essas duas partes juntas, a parte colorida e as manchas, eu tive que fazer um molde, cortar as mesmas medidas em um tecido muito mais grosso, para que eu pudesse colar ele por trás e fazer com que as manchas ficassem na frente. Eu usei cola de tecido. Se eu pudesse voltar atrás, eu não teria usado esse tecido, porque esse tecido foi muito difícil de secar. Demorou 2 dias para secar, para que eu pudesse trabalhar nele. Então, se eu tivesse com um prazo, eu teria me fudido. E eu usei bastante cola, como vocês podem ver. E eu tive que depois voltar, depois que secou, e passar mais cola debaixo das manchas, porque as manchas não estavam colando. Secou depois de 2 dias, eu comecei a juntar as partes do chapéu. As partes iguais eu comecei a costurar junto. E para que não quebrasse minha máquina de vez, o que eu decidi fazer? Eu decidi passar bem perto da parte onde eu ia costurar uma máquina de cortar cabelo, para que pudesse tirar um pouquinho da pelúcia e a minha máquina não tivesse que trabalhar através do tecido grosso e da pelúcia, que já é muito, né? Então a minha máquina às vezes não fica muito, não se sai muito bem com esse tipo de trabalho. Então eu facilitei um pouquinho a gata. E nesse momento do vídeo que a Cruella percebeu que estava muito escuro, então eu tive a brilhante ideia de botar mais uma fonte de luz para que vocês pudessem ver melhor. Tinha partes que eu não conseguia ir com a máquina, então eu tive que fazer uma costura à mão. E foi muito difícil porque era um tecido muito grosso. Cada ponto você tem que meter com o dedo e é muito difícil. Mas foi necessário, porque aqui a gente só trabalha com produtos de qualidade. Nessa etapa que vocês estão vendo, eu comecei a juntar as partes de baixo do chapéu. Essa parte daqui. Como eles não tinham manchinhas, eu só deixei assim mesmo, com a cor lisa. Então foi muito mais fácil para minha máquina costurar essas partes ali que estão lisas. E aí elas encaixaram bem direitinho na parte de baixo da aba. Essa parte aqui que vocês estão vendo agora é quando eu costurei essa aba da frente com a aba de trás. Eu inverti a aba de trás, né? E costurei em volta. E depois que tá pronto, aí você vira. Mas aí eu encontrei um grande problema, que é a pelúcia que tá por trás. Gato. Tem a pelúcia que fica por trás. Então o que acontece? Fiz uns pontos a mais ali com a mão, por causa que a máquina também não estava contribuindo. Nesse chapéu, eu acho que eu quebrei umas 4 agulhas. 4 ou 5 agulhas. Então eu tive que comprar mais agulhas. Ah, isso aí o que vocês estão vendo agora é um problema que eu tive, que eu notei quando eu costurei, que a pelúcia da bordinha ficava pra dentro da costura. Então o que eu fazia? Eu voltava na costura com um lápis ou alguma coisa que eu pudesse tirar a pelúcia da costura, para que ela pudesse ficar um pouquinho mais orgânica assim, né? Não mostrasse muito. E agora eu vou cortar a parte de cima. Vocês estão vendo aí que eu tô tentando procurar uma caneta para riscar, mas essa aí não vai dar. Cruella, bota isso aí de volta. Isso. Pega ali de baixo. A de baixo. A de baixo. Essa aí mesmo. Perfeito.
Ai, gente, ainda bem que eu tô me ouvindo. Fiz o molde de cima, como eu fiz o dos outros, da parte de cima. Eu tava cansado, mas eu ainda assim tava animado pra costurar esse chapéu e ver ele pronto. Uma coisa que eu queria falar pra vocês dessa parte é que eu queria que o sentido do pelo fosse o mesmo das duas partes, né? Vocês estão vendo aqui que é a parte azul e a parte rosa. Então vocês podem ver que o sentido do pelo vai o mesmo, de um lado pro outro. Eu cortei o molde da parte de cima em um sentido, na parte rosa, e ao contrário na parte azul, para que eles pudessem se completar. E aí eu costurei as partes juntas, as partes do... Como é que a gente chama? É o teto do chapéu? Teto, né? Vou chamar de teto de chapéu, vocês vão saber o que eu tô falando. Eu juntei essas partes juntas com a linha V com um alfinete só, não a linha V com linha nenhuma. E aí foi muito difícil de eu botar as duas partes juntas, por causa que tinha uma que a pelúcia tava vindo em direção à costura, então eu tive que ir lá e inverter isso. E depois eu usei os alfinetes também para anexar essa parte de cima da parte de lado. E aí foi a última parte da costura que foi muito mais difícil, quebrou minha agulha. Fiquei muito puto. E no final ainda tive que fazer mais uns pontinhos à mão ali, porque o tecido era muito grosso, muito duro de trabalhar na máquina. Mais uns toquezinhos finais com o meu lápis azul, né, que até o lápis combina com o chapéu da gata. E tá pronto. E foi assim. É assim que você faz um chapéu em 5 minutos. E olha o resultado como é que ficou. Ficou lindo, né? Olha isso. Umas manchinhas aqui, umas manchinhas... E o que eu notei às vezes é que as manchinhas elas se completam. Aqui nessa parte aqui, ó. Ou essa parte aqui. Gente, eu amei esse chapéu. Eu vou dar esse chapéu pra minha irmã, que ela encomendou esse chapéu pra mim. Eu vou ver ela amanhã. E eu tô quase deixando esse chapéu pra mim. E falar assim, você que lute, vai seguir no meu canal, meu tutorial. Agora façam pra você. Mas é isso, gente. Ontem eu fiz uma sessão de fotos com esse chapéu. Corre lá no meu Instagram pra ver as fotos. Mas eu vou fazer... O meu próximo vídeo vai ser eu com esse chapéu e com o look que eu fiz pra esse chapéu. Então, ó. Pra vocês que ficaram até o final, muito obrigado. Não se esqueçam de assistir os próximos vídeos que estão aqui. E me sigam lá nas redes também. É Cruella Brasil. Cruella Brasil no TikTok. Cruella Brasil no Instagram. Nos apps vizinhos. E até mais.